Na sequência eu vou fazer a explicação de como está estruturado o debate. São 5 blocos, né, que eu vou descrever rapidamente, 6 blocos. Mas antes disso, gostaria de convidar os candidatos a subirem na mesa. Eduardo Jorge, do PV. Eu sugiro uma salva de palmas aí pela coragem de vir aqui com a gente. Eduardo, bem-vindo. Rui Costa Pimenta, pelo PCO. Cláudia Durança, aqui pelo PSTU, nossa representante do gênero feminino. Só para sanar uma dúvida, antes que permaneça qualquer mal-entendido, nenhuma das plantas presentes aqui no auditório hoje é a cannabis sativa por conta da proibição que a gente vive atualmente. Eu, particularmente, a Associação Canábica, gostaria muito de poder decorar o ambiente com algumas plantas para que a gente pudesse conhecer mais de perto, mas ainda é impossível. Quem sabe com o sucesso de algum dos nossos candidatos aqui presentes hoje, a gente consegue mudar esse contexto, né? Então, vou falar rapidamente como é que vai ser a estrutura do debate. E vou pedir a ajuda aqui do Celso depois. Cadê o Celso? E da Maria Antônia também, para me ajudar com uma coisinha, mas depois. A estrutura do debate é a seguinte. Eu passei aqui para os assessores dos candidatos e nenhum deles colocaram nenhuma oposição a essa estrutura. Então a gente vai ter 6 blocos e os blocos são relativamente curtos. Por que blocos? Porque cada bloco vai ter uma maneira diferente de ser. Então o primeiro bloco vai ser uma apresentação de cada um dos candidatos. A gente sorteia a ordem dos candidatos e cada um deles vai ter 4 minutos para fazer uma breve apresentação da sua candidatura e das suas ideias introdutórias relativas ao tema de Política Nacional de Drogas e Legalização da Maconha. No segundo bloco, a gente já vai começar imediatamente após o primeiro, é uma pergunta temática realizada aqui pela mesa, pela Associação Canábica, do tema relativo à cannabis medicinal. É um tema que está bastante em evidência e a gente vai fazer uma pergunta bastante simples para abrir o espaço para que cada candidato fale desse tema tão em discussão atualmente, se possível, de preferência relacionando com toda a questão que a gente tem aí com a política de drogas. O terceiro bloco, talvez um dos mais interessantes, vai ser de perguntas entre os candidatos. A gente também vai fazer um sorteio e cada candidato vai fazer uma pergunta para o outro candidato. Essa pergunta ela precisa ser feita em 2 minutos. E o candidato que vai responder em 3 minutos. O terceiro candidato vai poder comentar a resposta e a pergunta feita. O candidato que fez a pergunta vai ter uma réplica curta de 1 minuto e meio e quem fez a resposta vai poder fazer um último comentário de 1 minuto, bem rápido, para encerrar o tema proposto pelo candidato que fez a pergunta. Eu peço especial atenção aos candidatos que não se restringam, mas se atentem mesmo à pergunta feita pelo outro candidato, para que todos vão ter o seu espaço aí para atacar esse tema específico. Então, fica a oportunidade de vocês atacarem pontos específicos aí da Política Nacional de Drogas e legalização da maconha. O quarto bloco é uma nova pergunta feita pela mesa, nesse caso relativa à questão do Ras Geraldinho, que eu falei no começo, e do uso religioso da maconha. A gente sabe que algumas plantas são usadas, algumas substâncias são usadas religiosamente em alguns cultos, e a maconha segue tendo o seu uso religioso proibido e perseguido. Então, gostaria que os candidatos falassem a respeito desse tema, já podem até matutando um pouco. E, por fim,
que é onde eu pedi ajuda aqui da Maria Antônia e do Celso, a gente vai abrir a possibilidade de fazer perguntas da plateia. Então, o que eu vou pedir? Era para a gente ter uma ficha aqui bonitinha para fazer a pergunta, mas dificuldades aí estruturais a gente não tem. Mas cada um de vocês vai ter a possibilidade de fazer uma pergunta, encaminhar uma pergunta para a mesa. Essa pergunta ela precisa ser concisa, ela tem que caber em 2 minutos de pergunta, 1 minuto e meio, 2 minutos de pergunta. E ela tem que ser dirigida a somente um dos candidatos. Por que só um dos candidatos? Porque ele vai responder, mas os outros 2 também vão comentar a resposta dele a respeito dessa pergunta. E cada candidato vai poder responder uma pergunta por vez. Então o Eduardo responde uma, os outros 2 comentam. O Rui responde outra, os outros 2 comentam. A Cláudia responde a outra, os outros 2 comentam. Isso talvez a gente repita 2 ou 3 vezes, a depender do nosso tempo no final do debate, da disposição, do interesse da plateia das perguntas. Mas eu acho que é razoável 2 perguntas para cada um. Essas perguntas vão ser selecionadas por essas 2 pessoas que eu convidei, que vão separar as perguntas de cada candidato e vai, de alguma forma, juntar as que são parecidas para sortear. Eles vão ver ali como é que faz para pensar uma pergunta para cada um desses candidatos. Infelizmente, a gente não tem a possibilidade de responder todas as perguntas feitas, mas foi o jeito que a gente encontrou para ter a possibilidade, através da sorte, do acaso, de algumas perguntas serem respondidas. E no fim, o 7º bloco são considerações finais. 6º bloco, está escrito errado. O 6º bloco são considerações finais sobre o debate, para agradecimentos, 3 minutos cada candidato. Então vamos lá, vamos começar. Eu abro aqui para a apresentação e vou sortear quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo e quem vai ser o terceiro a fazer as apresentações. Eu coloquei a plaquinha aqui A, B e C. Então, para facilitar, vamos considerar que a Cláudia é A, Rui B e Eduardo C. O primeiro a fazer a apresentação é o candidato A. Cláudia, candidata. A sorte nos deu a sequência. Rui faz a segunda apresentação e Eduardo a terceira. Bem, Cláudia, a palavra é sua. Pode pegar esse microfone e bom debate aos candidatos. Boa noite a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer esse espaço, a promoção aqui desse debate. Nós temos dito que as eleições no Brasil são momentos importantes, porque se debate o país, se debate as grandes questões, mas também é um espaço muito antidemocrático, principalmente para partidos, para o PSTU, que nos grandes debates da mídia não é chamado, né? E também é importante, eu queria começar, ontem teve um debate aqui com os candidatos, tema nacional, nós fizemos, e eu queria trazer novamente, uma preocupação que o PSTU está tendo nesse momento com a situação da Palestina. Não poderia começar esse debate sem trazer esse tema, porque o mundo está presenciando um verdadeiro massacre daquela população em Gaza. E o nosso partido, a nossa candidatura está a serviço, neste momento, de denunciar, de prestar toda a solidariedade ao povo palestino, exigir da presidente Dilma que rompa relações com Israel, que avance na sua política internacional de rompimento com Israel, aquele Estado que é um enclave do imperialismo naquela região, e também que nós estamos defendendo uma Palestina livre, laica, democrática, que as pessoas possam viver livres. E não é possível que o mundo fique calado diante da barbárie, do massacre, porque não é uma guerra que nós estamos vivendo lá. E desse ponto de vista eu queria pedir uma salva de palmas em homenagem àquele povo, principalmente às crianças que estão sendo assassinadas. 2 minutos. A nossa candidatura, o companheiro Zé Maria está em outra atividade, não veio. Nós temos dito que nós somos
o perfil da nossa candidatura é um operário socialista. Nós temos defendido claramente a nossa apresentação, que nós estamos tentando mostrar para a classe trabalhadora e para a juventude. É uma candidatura que expressa a luta dos trabalhadores, a luta histórica dos operários nesse país. O companheiro Zé Maria é um militante desde os anos 70, militou com Lula nas greves, militou aqui em Minas Gerais, aqui na região de São Paulo também. É um operário, como a gente tem dito, que não mudou de lado. Eu sou uma professora universitária, uma mulher negra, socialista, sou assistente social, sou mestra e doutora na minha área, serviço social, e sou do estado do Maranhão. Tenho muito orgulho de compor com o companheiro Zé Maria, de poder, neste momento tão grave da situação nacional, onde nós vamos a uma eleição em que há uma nova situação política, há uma elevação da consciência das massas, do movimento de massas, onde as pessoas estão acreditando sim que é possível lutar, que as soluções são coletivas e não individuais, e poder dar voz como mulher, como negra, como nordestina do estado do Maranhão, uma voz a um povo que está sendo tão massacrado neste país, com um verdadeiro genocídio que é a população negra, o aumento da violência contra a mulher. Então nós estamos apresentando a nossa candidatura para elevar a consciência, para buscar disputar a consciência, dizer que não basta só o voto. Nós queremos que a classe trabalhadora e a juventude vote no PSTU, eleja parlamentares do PSTU, mas mais que isso, a nossa tarefa é cumprir transformações históricas profundas, de acordo com a necessidade que a classe trabalhadora e a juventude tem nesse momento no Brasil. Bom, boa noite, companheiros. Eu vou procurar, nesses 4 minutos aqui, fazer um resumo da nossa posição sobre a questão das drogas. Em primeiro lugar, queria deixar claro que o PCO, há muito tempo, não é de hoje, defende a legalização em geral das drogas, não apenas da maconha. Né? Isso se dá, esse posicionamento, ele existe, não porque o PCO em geral favoreça o uso de drogas. Eu não vou me estender sobre a questão aqui, mas de um modo geral, a filosofia do partido não é favorável ao uso de drogas. Isso se dá por motivos políticos bastante importantes. Bom, o primeiro deles é a defesa em geral dos direitos da população, do povo e da classe trabalhadora, de um modo abrangente. Nós consideramos que o problema do uso de drogas, ao contrário do que a ideologia conservadora procura apresentar, é um problema de cada um. Não é um problema moral, e o problema moral não deve ser transposto para a legislação. Não é um problema, como dizem, que é um problema de saúde. Essa é uma das principais alegações para toda essa operação gigantesca que existe no mundo no combate às drogas. O problema da saúde individual é um problema de cada indivíduo, independentemente das considerações que a gente possa fazer sobre o maior ou menor benefício ou prejuízo que cada uma das drogas possa trazer. Da mesma maneira que, por exemplo, o álcool. O álcool, numa determinada quantidade, pode ser extremamente prejudicial à saúde, mas é um problema de cada pessoa. Não é o Estado que tem que determinar o que cada um deve fazer ou deve pensar. Atinge também os direitos da cidadania, no que já foi dito aqui, porque frequentemente o problema das drogas está associado a problemas religiosos, principalmente nas religiões que não são as religiões principais, como o catolicismo, o cristianismo, etc. e tal. Além disso, o problema da droga coloca a questão da repressão. É uma forma de controle social. Todas as medidas que o Estado toma no sentido de proibir determinadas coisas,
isso nós temos que deixar bem claro, elas constituem uma arma nas mãos do Estado para que o Estado obtenha controle sobre a população, sobre os indivíduos e sobre a coletividade de um modo geral. O caso das drogas é absolutamente evidente. A droga tem sido um dos principais pretextos para a repressão policial. Né? Uma parcela significativa da população carcerária brasileira e no mundo está relacionado com atividades ilegais relacionadas com a droga. Né? A droga tem servido, inclusive, para a repressão no âmbito da política internacional. Né? A intervenção dos países imperialistas em vários países atrasados se deu sob o pretexto da droga. Então, esses motivos que dizem respeito ao problema do Estado, ao problema da repressão, é que nos levam a colocar o problema de que é necessário lutar por eliminar esse crime artificial. É um crime artificial, é um crime inventado. É um crime que não é crime. É um crime como a prostituição. Apenas um problema moral transformado em legislação. Amigos e amigas, boa noite. Agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Meu nome é Eduardo Jorge, sou médico sanitarista, há 38 anos e meio, funcionário público da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Tenho 65 anos e desde 17 anos tenho tido atuação política aqui no Brasil. Estou no PV desde 2003. A posição do PV é bastante antiga e tradicional no mundo todo em relação a essa questão. O Partido Verde do Brasil segue essa orientação internacional. Nós tivemos o cuidado de divulgar o nosso programa desde março de 2014, foi o primeiro partido que colocou, está no site, e aqui está explicado como essa questão do nosso debate hoje é uma questão que interfere na vida, na dimensão humana das pessoas, das famílias, e como exige uma intervenção intersetorial, porque ela afeta várias políticas públicas. E uma posição acertada, uma posição mais inteligente, mais humana, vai melhorar a vida das pessoas, das famílias, dos jovens, dos idosos também, porque também usam alguns, em todas as dimensões. Então é muito importante para o PV que se tenha coragem de discutir uma questão como essa, que é cercada de preconceito, de ignorância, de falta de dados. Ah, porque X% da população é a favor, X% da população é contra. Bom, é preciso saber se a população, para quem acredita na democracia, precisa saber se a população sabe os dados. Nem sempre sabe. O trabalhador, a trabalhadora, o comerciante está lá preocupado com o dia a dia da sobrevivência dele, nem sempre ele tem o tempo e amplitude das informações para ter todos os dados. Portanto, é um papel da liderança política comprometida com a verdade, dos partidos comprometidos com a verdade, às vezes nadar contra a corrente. Isso é natural. E acreditar que a razão, que a exposição dos dados possa iluminar e mudar a posição da população. Então essa é uma questão, por isso que o PV tem dado uma importância muito grande a esse e outros temas, que são chamados temas órfãos, porque os candidatos organizados, as suas campanhas pelos marqueteiros, evitam falar disso de qualquer jeito. Então o PV está abordando todos esses temas, todos eles. E sempre procurando dar uma dimensão humana, para que a população saiba como isso é importante. Nesse caso aqui, que é a guerra das drogas mundial, hoje organizada com a convenção que nós assinamos, muitos países, inclusive o Brasil, em 1961, lá em Nova York, sob a égide da ONU, e essa é o maior fracasso da história das políticas públicas que a ONU tem proposto. A ONU tem proposto políticas públicas muito interessantes, muito progressistas, muito de vanguarda em muitas áreas, mas nesse caso o erro é brutal. São mais de 50 anos de fracasso da Convenção de 1961, que já tinha sido antecipada para discussão na Liga das Nações. A Liga das Nações, logo no começo do século passado, houve discussões desse tipo. O Brasil sempre teve uma posição péssima em relação a essas questões, desde a época da Liga das Nações, foi sempre uma posição repressiva e proibicionista, e teve essa experiência que continua em vigor da Convenção de 1961, que agora vários países estão procurando rever para uma política mais inteligente, para diminuir
o sofrimento que essa questão das drogas psicoativas pode trazer às pessoas quando usadas de forma imoderada. Então essa é a nossa posição. Há repercussões positivas em várias áreas, se tivesse uma atitude como nós estamos defendendo de legalização e regulação em relação a essa droga psicoativa, que é a maconha, como já há em relação ao álcool e ao tabaco. Isso, as repercussões positivas vai ser na área da penitenciária, na possibilidade de você esvaziar e ter condições mais humanas para que a pessoa presa possa ter direito ao trabalho e sair de lá em condições de se reintegrar. Tem consequências positivas em relação à violência, a epidemia de violência no Brasil muito grande. Tem consequências positivas do ponto de vista da educação e da saúde. Portanto, é uma das questões mais importantes que o Brasil tem que debater nessa campanha. Os outros candidatos, infelizmente, querem fugir, mas essa é a verdade. É uma das questões mais importantes que ele pode discutir numa campanha como essa. Muito obrigado aos candidatos por suas apresentações. E agora a gente vai imediatamente para o segundo bloco, que é a primeira pergunta temática da mesa, que é a respeito da maconha medicinal. A gente tem aqui a Maria Antônia, que é um ícone dessa luta, e a maconha medicinal tem sido usada por muita gente. Tem o Sandro, tem provavelmente outros usuários medicinais aqui presentes. Cada vez mais não sentem vergonha de falar das benesses que essa planta traz para tratamento de algumas doenças. A revista Mente e Cérebro, uma das últimas que falou, entre tantas outras, trouxe uma reportagem bastante completa sobre uma série de tratamentos em que a cannabis ajuda, apontando também alguns perigos do seu uso inadequado. Então a pergunta que eu faço aos candidatos, e eu vou sortear aqui na sequência a ordem de respostas, é: em relação ao uso medicinal da maconha, o que o senhor ou a senhora, como presidente do Brasil, poderia ou poderá, irá fazer em relação ao uso medicinal da maconha? E, caso não vença as eleições, o que os senhores e as senhoras nos partidos, como oposição, podem fazer para avançar esse debate? Acho que ficou bastante clara a pergunta, né? Vamos aqui sortear. Inicialmente, nessa questão, é importante dizer que o nosso partido, o PSTU, é um partido das lutas, das mobilizações, e nós consideramos, das greves também, nós consideramos da maior importância o tema da legalização da maconha, e é o que nós defendemos. Nós, inclusive, temos vários militantes que constroem nacionalmente a marcha. Aqui em São Paulo, eu queria, inclusive, referenciar o nome do companheiro Henrique Carneiro, que é militante do nosso partido histórico, uma pessoa que produz, conhece, e nós temos muito orgulho de tê-lo em nossos quadros como partido. E, no caso, nós compreendemos que o uso medicinal é de grande importância, está provado cientificamente. O nosso partido entende que é preciso, como eu já falei, legalizar a maconha, e sobre isso, o fato de legalizar implica necessariamente uma atuação estatal. O uso medicinal tem a necessidade de a gente enfrentar concretamente, uma vez legalizado e sob o controle do Estado, avançar nas pesquisas científicas, porque hoje, sendo proibido, não pode efetivamente haver um avanço concreto. Enfrentar a indústria farmacêutica, mas nós, como partido, chegando ao governo, né, o governo dos trabalhadores sem patrões, temos que enfrentar essa questão, avançar na questão das pesquisas e garantir o acesso às pessoas que necessitam. Hoje a gente tem vários exemplos de pessoas que, inclusive é o caso da menina N, que a família, né, não estava conseguindo importar, e várias pessoas que está provado que isso é necessário. Então, o uso medicinal é importante, mas, bom, acho que é isso. Tá bom, obrigado. Eduardo.
É uma substância que tem tradição de uso na medicina 2000 anos antes de Cristo. E até o final do século XIX, ela ainda era bastante usada, porque a medicina ocidental aprendeu bastante com a medicina oriental e eles usavam bastante. Depois, com o registro de alguns medicamentos sintéticos, principalmente na Alemanha, é que começou a fazer a concorrência e coincidiu com aquele esforço da Liga das Nações, do qual o Brasil e o Egito foram os países que mais contribuíram, e jogou a maconha na ilegalidade junto com outras drogas e terminou prejudicando o uso medicinal no mundo inteiro. Então isso é uma coisa muito antiga e que deve ser retomada. No caso aqui do Brasil, o professor Elisaldo Carlini, que é uma das maiores autoridades do mundo em estudo desse tipo, uma pessoa da Faculdade de Medicina da Federal, promoveu recentemente um encontro na Cinemateca e veio uma representante da Anvisa, oficialmente, em nome do governo federal, e disse com todas as letras que até junho de 2014 a Anvisa estaria liberando para importação dos medicamentos para todas as famílias. E era uma pessoa de alto escalão. Tudo pronto para ser assinado. E o governo federal, de forma muito, como eu posso falar sem ser agressivo, capitulou mais uma vez e adiou as coisas para depois das eleições. O que não adiou é o sofrimento das pessoas brasileiras que precisam dessa importação e sofrem uma via-cruz tremenda para conseguir um remédio que já é usado em outros países. Então, com a legislação atual, já dá para a Anvisa hoje liberar de uma forma muito mais ágil a importação. Não faz porque não quer. Não faz porque não quer. E é claro, com a legalização e a regulação, além da importação, você vai desenvolver também e facilitar todos os estudos dos cientistas brasileiros. Tem muita gente boa pesquisando, o próprio professor Elisaldo Carlini é uma autoridade mundial nesse assunto. Vai facilitar que o Brasil pesquise e dê contribuições do uso medicinal em várias doenças, no câncer, esclerose múltipla, epilepsia, muitas outras, quando ela já está sendo usada em vários países. Portanto, até a Califórnia, que foi o primeiro estado americano que vetou, proibiu o uso da maconha lá para 1911, 12, por aí, hoje já legalizou o uso medicinal e é uma atividade florescente e que tem ajudado muita gente naquele estado americano. Portanto, é uma questão que o Partido Verde acha que já pode ser feita hoje, pelo governo atual, a liberação das importações de forma desburocratizada para socorrer crianças e adultos aqui no Brasil. Eu acredito que aqui, como nas outras questões que vão aparecer, o problema central é sempre o problema não apenas da legislação, que é uma expressão no terreno formal, jurídico, de um problema anterior, que é a tentativa de controle da população, de repressão em geral. À medida que você coloca uma substância completamente na ilegalidade e nas condições em que isso acontece, quer dizer, encoberto de toda uma aparência e de toda uma carga de tipo moral, é lógico que o esclarecimento do problema ele fica absolutamente inviabilizado, né? Um dos aspectos que mostra a necessidade da legalização das drogas é justamente para que a sociedade, através dos organismos que ela tem, né, institutos de pesquisa, universidades, etc. e tal, possam esclarecer o problema da droga. Como foi dito aqui, a maconha já tem utilização medicinal, né? Eu não sou especialista, não saberia dizer a maior ou menor validade dessas pesquisas, mas o fato é que a legalização abriria o campo para uma pesquisa real, profunda do problema, feita de maneira mais institucional. Isso revela o caráter obscurantista da proibição das drogas, né? É uma coisa que corresponde a uma atividade repressiva, a uma atividade moralista, ao estilo do que a gente vê, né, que aconteceu nos Estados Unidos com a proibição do álcool. E com isso estimula todo tipo de deformação. Cria uma quantidade enorme de criminosos artificiais, impede a pesquisa científica, impede determinado tipo de utilização
que poderia ser extremamente benéfica, como é o caso da utilização medicinal e tudo mais. Nós temos que combater o obscurantismo de uma maneira geral. A solução dos problemas, na nossa opinião, ela depende de duas questões-chave. Primeiro, que haja um controle da sociedade, quer dizer, dos trabalhadores, do povo, da sociedade de fato, né, não da classe dominante, sobre o que acontece. O controle do Estado não é o controle da sociedade. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, é preciso que haja uma atividade de esclarecimento. O esclarecimento é que abre a porta para o progresso em todas as áreas. Obrigado aos candidatos. Agradeço aí a concisão também nas respostas, dentro do tempo que a gente propôs. Agora a gente vai para o terceiro bloco, que é o bloco de perguntas entre os candidatos. Como cada candidato vai ter direito a fazer uma pergunta, eu gostaria de saber se os candidatos já têm as perguntas prontas, se gostariam de escrever no papel, e pedir desculpa à Júlia, porque na ansiedade aqui dos blocos eu acabei pulando, mas a Júlia ela veio em nome do PSOL falar que a Luciana Genro gostaria de estar aqui presente. E gostaria de perguntar aos candidatos se nesse tempo que vocês podem escrever a pergunta no papel, ela poderia ler uma carta, que também acho que é 2 minutos, nem isso, né? Muito curta, da Luciana Genro, se vocês têm alguma oposição. Acho que seria interessante a gente ver também a posição da candidata Luciana Genro do PSOL. Boa noite a todas e todos. Queria primeiro agradecer o convite, em nome da Luciana Genro, ela não pôde estar presente, saudar as candidaturas que tiveram, que estão aqui presentes no debate, a organização, e aí eu queria ler a mensagem que ela mandou. Acho que alguns já viram na internet, mas como talvez nem todo mundo tenha tido acesso, eu acho que é importante trazer aqui a mensagem. Para essa terça-feira, dia 5 de agosto, fui convidada a participar do debate Maconha e Eleições Presidenciais, a ousadia que faz a diferença, na Faculdade de Direito, Largo São Francisco. Infelizmente, não por desinteresse, mas por um problema de agenda, não poderei estar presente no debate. Apesar disso, gostaria aqui de saudar a iniciativa do debate e dizer que desde o começo da minha campanha tenho firmado compromisso com a descriminalização e com a regulamentação do uso da maconha, um passo necessário diante da fracassada guerra às drogas, que na verdade é uma guerra aos pobres. Os candidatos do sistema, com pequenas diferenças entre si, propõem uma expansão do modelo de repressão. Nós, o PSOL, nos apresentamos enquanto uma alternativa a esta política, seja através da militância, que constrói as marchas em suas cidades, seja em nossos mandatos, a exemplo de Renato Cinco, vereador do Rio de Janeiro, incansável defensor da legalização da maconha, Marcelo Freixo, lutador dos direitos humanos, e Jean Willis, autor do projeto de lei 7270 de 2004, que permite o comércio e a produção da cannabis pela iniciativa privada, mas sob forte regulamentação do poder público. Apesar de não estar presente, carrego a certeza de que essa luta é um passo fundamental para enfrentar a criminalização da juventude e assegurar as liberdades democráticas. É preciso cobrar de cada um dos candidatos uma nova política de drogas para o Brasil. Luciana, e para aproveitar, tem bastante coisa no site, que é lucianagenro.com.br, inclusive, nesses dias ela até comentou que ela fez a tese de pós-graduação em Direito Penal sobre a questão da guerra às drogas e como isso é uma guerra aos pobres. Então, quem quiser acompanhar, acho que na campanha, esse é um dos pontos principais da campanha da Luciana, e acho que vocês vão poder também, aí, até o dia das eleições, ouvir com mais envoltura também a opinião da candidata sobre isso. Obrigada, gente. Obrigado, Júlia. Obrigado, Luciana Genro, por considerar o nosso convite. Informar também que o candidato Mauriase, do PCB, manifestou interesse através da assessoria, mas que não tinha como modificar a agenda, não mandou nenhuma mensagem, mas também manifestou interesse em participar do debate. Os demais candidatos que a gente convidou, especialmente os candidatos com maior intenção de votos, o Eduardo Campos, pelo PSB, o Aécio Neves, pelo PSDB, e Dilma Rousseff, pelo PT, também sequer responder os convites para recusar ou para fazer qualquer comentário, que é muito triste, porque a gente gostaria de ouvir também a opinião deles a respeito desse tema. Vamos à pergunta dos candidatos. Vou fazer o sorteio aqui de quem será o primeiro.
a responder, que é perguntar. O Eduardo Jorge faz a pergunta em 2 minutos. Cláudia responde em 3 minutos. Rui comenta em 2 minutos. Após o comentário do Rui, Eduardo tem mais 1 minuto e meio se quiser fazer algum comentário. Cláudia tem mais 1 minuto também para encerrar o assunto. E aí a gente sorteia os próximos que farão a pergunta, entre Rui e Cláudia. Eduardo, a palavra está com você. Cláudia, por favor. Cláudia, enquanto o Brasil não consegue fazer... Bom, vamos imaginar que o Brasil consiga fazer a legalização com regulação e se faça, comece uma política de transição. Mas nesse período de transição, você ainda vai ter, nas penitenciárias, cerca de 150, 160, 180 mil jovens brasileiros, que são, em relação à política das drogas, 99% pessoas pobres na periferia que foram usadas como soldados do tráfico, porque 1% dos barões são outras coisas, né? Mas 99% são esses jovens pobres da periferia que são usados como peões dos soldados, e um vai para a cadeia, recruta outro, vai para a cadeia, recruta outro, né? Como é que a gente deve agir numa fase de transição como essa? Transição porque eu estou imaginando que o Brasil vai legalizar e regular para diminuir o sofrimento desses jovens e poder-os reintegrá-los o mais rapidamente possível à vida normal, de suas famílias, de suas cidades, porque afinal de contas, se é uma guerra, e a guerra acabou, de alguma forma você tem que resolver esses problemas que a guerra deixou. Nesse processo de transição em relação quando ocorrendo a legalização, nós entendemos que é preciso, na verdade, uma vez que é legalizado, o crime já não existe, né? Mas essa é uma interpretação. Agora, é preciso interpretar, analisar os casos e ter uma política clara, né? E só um governo comprometido, eu não consigo ver esses governos que estão promovendo essa chamada guerra às drogas, que na verdade é uma verdadeira guerra contra os pobres, criminalizando os pobres, porque os verdadeiros traficantes que lucram não são criminalizados, não são presos. O exemplo claro das penitenciárias do nosso país, onde estão realmente os negros, os pobres, os jovens, e hoje o crescimento das mulheres, é preciso ter uma política clara de reintegração dessas pessoas. Agora, a transição, temos necessariamente que analisar os casos, porque é preciso que os grandes criminosos que lucraram com isso paguem pelo que fizeram com a juventude, paguem pelo que fizeram com a população que ficou presa. Então, é preciso analisar e criminalizar efetivamente quem lucrou, quem colocou a vida dessas pessoas em risco. Então, é preciso, aí, desse ponto de vista, eu não acredito que governos do PSDB, governos do PT e mesmo do PV sejam capazes de uma política consequente em relação à juventude brasileira que está morrendo, e o meu estado é um exemplo claro disso. O sistema penitenciário foi nacionalmente conhecido, Pedrinhas, onde as pessoas são degoladas, as cabeças são jogadas por fora e a maioria das pessoas são presas pelo tráfico de drogas. Isso é um absurdo, é preciso que nessa campanha a gente denuncie. Não dá para a gente discutir o problema, a questão da legalização da maconha, sem passar necessariamente pelo processo que hoje há de criminalização da pobreza, de criminalização dos movimentos sociais, das pessoas que lutam, inclusive a própria marcha da maconha, que foi bastante criminalizada, né? Os lutadores que buscam esclarecer também são criminalizados. Então, nós entendemos que é preciso uma mobilização ampla para garantir essa legalização. Bom, no caso da legalização da maconha especificamente, ainda sobraria aí uma quantidade bastante grande de pessoas que estariam presas pelo uso de outras drogas, uso, tráfico, etc. e tal.
Mas, tomando a questão hipoteticamente, como foi colocada, a gente, obviamente, teria que ter como consequência inevitável e obrigatória que a lei deveria retroagir para beneficiar todos os envolvidos num crime que deixou de existir. Não só os pequenos, como foi dito aqui, né? Mas eu acho que é importante a gente também assinalar que o grande traficante da droga em questão, que seria legalizada, teria que também, né, por uma questão de igualdade jurídica, também não poderia se manter um crime que não existe mais. Na realidade, isso seria, na minha opinião, um extraordinário benefício, porque essa prisão que atinge, como foi dito aqui pelo companheiro Eduardo Jorge, principalmente a juventude, é um fato, isso cria um ambiente de total desagregação social no país. Você tem uma população pobre que não consegue emprego, não consegue se situar na economia da sociedade devido às condições em que a gente vive e sofre, né, a repressão brutal do Estado quando se envolve nesse tipo de atividade, que é um crime muito grande, segundo o que apresenta na imprensa, mas na realidade é um crime sem maiores consequências. Se ele não fosse crime, nada disso estaria sendo discutido, como aconteceu, por exemplo, com as bebidas alcoólicas. Deu lugar a todo um processo mafioso nos Estados Unidos, enquanto que nos outros países as pessoas simplesmente iam a um bar e tomavam uma bebida. Quer dizer, criou-se uma situação de crime de violência absolutamente artificial que não tinha necessidade nenhuma de existir. Eduardo, você tem direito a 1 minuto e meio. Essa é uma questão muito importante, porque teria um efeito muito positivo para você dar um tratamento humano e decente às pessoas que estão presas por outro crime, e que hoje, no Brasil, que é o país em terceiro lugar do mundo em população carcerária, nesse momento estão dormindo no chão 180 mil brasileiros. Então isso teria uma repercussão muito positiva, não só para as pessoas que podem ser reintegradas, como para as pessoas outras que têm que cumprir sua pena, mas tem que fazer de forma humana, correta e decente. É claro que tem que haver uma análise, como vocês falaram, né, se não há outros crimes conexos, né? Então tem que ter uma coisa individual, claro, vai do pequeno ao grande, e não pode ter outros crimes conexos, não pode ser uma pessoa que traficou e matou, essa que matou vai ficar presa. Mas então, se é somente pelo tráfico, pode muito bem ser negociado uma anistia, sim, deve ter um processo, uma forma da própria justiça acompanhar, mas isso teria um valor extraordinário para você encerrar essa guerra das drogas e reintegrar centenas de milhares de jovens brasileiros na sua vida normal, junto com a sua família e para o trabalho. Atualmente, nós sabemos que a grande maioria das pessoas que estão presas são pelo tráfico. As pessoas que estão lá, os jovens que estão perdendo sua juventude, que estão sem esperança, porque pela desigualdade social, o nosso país sendo a 7ª economia, é bem importante a gente marcar isso, a 7ª economia do planeta, com tamanha desigualdade, hoje o jovem, o trabalhador, o pobre, sem alternativa, é contra o tráfico. Efetivamente, legalizando, com certeza, com o controle do Estado, essa esvaziaria em boa parte dos motivos, porque neste país as pessoas não são presas pelo crime à propriedade em geral, mas sim por tráfico, que é um absurdo da forma como a gente está assistindo. Ninguém vai preso porque é corrupto, porque o mensalão, mas porque é encontrado, como a gente vê, com algumas cabeças, como eu vejo concretamente, de crack, uma quantidade pequena de maconha, está sendo preso. Para o próximo candidato a fazer pergunta, sobraram 2 candidatos que podem fazer pergunta, a Cláudia e o Rui. Rui Costa, você faz a pergunta. Como a Cláudia já fez a resposta, o Eduardo faz a resposta e a Cláudia faz o comentário. Tudo bem? 2 minutos para a pergunta, Rui. Como você vê a relação entre
a legalização da maconha, essa droga específica, e o conjunto das drogas existentes? A posição do PV é pela legalização e regulação de todas as drogas psicoativas. Mas é claro que uma mudança desse tipo, de tal porte, tem que ser feita de forma delicada e discutida, né? Por isso deve ser feito por etapas. E por que se começa com a cannabis, com a maconha? Porque é aquela das drogas psicoativas ditas ilegais que tem menor repercussão mórbida e de mortalidade com a população. Então, por isso é mais seguro começar por ela, e além do que, pelo fato de elas ter, talvez até por essa característica dela mais suave, ela é um grande mercado, talvez o maior mercado da economia do crime, dos exércitos do crime. Portanto, você já quebra a coluna vertebral do mercado do poderio econômico dele, facilitando muito a discussão das outras drogas. Depois você tem que vir com mais cuidado, e especificamente cada droga tem que ser vista de como você pode fazer uma legalização e regulação. Já existem algumas experiências na Espanha, em Portugal, na Holanda, de transição de outras drogas psicoativas além da maconha. Inclusive usando a maconha como elemento de afastar a pessoa de outras drogas de maior poder de morbidade, em direção à maconha, e depois ter a independência das pessoas em relação à droga, porque a dependência é um tipo de escravidão, e nenhum partido aqui, nenhum partido que defende a libertação, pode ser a favor de qualquer escravidão, mesmo a escravidão em relação à droga, que a dependência é um tipo de escravidão. Portanto, é preciso você programar, Rui. Cada droga tem que ser estudada cientificamente como fazê-lo, como você vai em direção à chamada legalização e regulação. O crack, por exemplo, eu acho que é uma coisa tão destrutiva, né, que na verdade só existe por causa da repressão à cocaína, né, que é muito menos letal do que o crack. Então você veja como a repressão às vezes causa um monstro muito maior, muitas vezes maior, do que aquele que ele quer perseguir. Então você tem que analisar caso por caso. Né? O crack eu acho que nunca deveria ser legalizado, porque ele é brutal, a destruição física que ele é, psíquica das pessoas é brutal. Mas com outras drogas você pode fazer sim uma transição, e alguns países já vão experimentando isso. E o Brasil, acredito que vai também entrar nessa rota de uma política mais inteligente para diminuir o sofrimento que a dependência de droga psicoativa traz para as pessoas. Na verdade, eu entendi que a legalização das drogas, mas a pergunta é mais que isso. Há um controle das drogas, por exemplo, do tabaco, do álcool, por grandes empresas, por grandes empresários. E são drogas lícitas. Então, a legalização da maconha, a legalização de todas as drogas. E o que eu entendo é que há uma necessidade também da estatização das empresas que estão também utilizando o tabaco, o álcool. Por exemplo, a Ambev, o Jorge Lehmann, um dos maiores empresários, que está usufruindo, aí enriquecendo com esse mercado. Então, há uma necessidade também de aprofundar o debate do controle, né, e estatização, porque tem que ser uma questão de Estado, de políticas públicas, o controle de todas as drogas, inclusive as lícitas. Queria saber se não é pergunta ou comentário, mas o que ele acha disso, né? Agora, Rui, 1 minuto e meio para a réplica, e Eduardo. Eu acho que é um terreno grande de acordo aqui em várias coisas. Eu não sou muito a favor do gradualismo que foi proposto, mas de qualquer maneira é importante a defesa de que é preciso acabar com essas proibições, né? Eu acho que nós temos aqui uma situação determinada em que é preciso uma propaganda, uma defesa, um esclarecimento, para usar uma palavra mais adequada, dos malefícios que essas proibições estão causando dentro da sociedade, né? Esse exemplo que foi dado pelo Eduardo Jorge do crack é um exemplo claro. O crack é a droga que surgiu da proibição, né? Ela digamos assim, filha da proibição, assim como na época da lei seca nos Estados Unidos, muita bebida
falsificada, estragada, que escapava totalmente de controle, entrava no mercado porque você não podia entrar com a bebida que tinha um poder, digamos assim, de nocivo muito menor. Tá? Então, é isso. Eu não sou a favor da estatização da cerveja, nem do álcool, nem da cannabis, porque eu quero, inclusive, que as pessoas que possam cultivar em casa ou em cooperativas, como algumas experiências já estão sendo feitas na Europa, possam fazê-lo. Né? O que pode acontecer, em relação a algumas drogas muito perigosas, essa sim, possa haver uma necessidade de uma estatização para ter um controle mais rigoroso. Né? Mas no caso da cannabis, do álcool e do tabaco e outros desse tipo, né, eu acho que o controle tem que ser na qualidade e no esclarecimento das pessoas, como usá-la de forma mais moderada para não causar dependência. Esse é o esforço, é o controle da qualidade, para evitar isso que o Rui falou, de péssima qualidade, seja do álcool, do cigarro e da maconha também, quando ela for legalizada, e o esclarecimento de como deve ser um uso moderado para evitar a dependência. Esse deve ser o papel, e também um esforço do Sistema Único de Saúde para dar assistência àquelas pessoas que realmente entraram no estado de dependência o mais rápido possível. Esse deve ser a consideração do esforço do Estado. Algumas drogas mais perigosas talvez exijam a estatização da produção e do controle mais rigoroso pelo Estado, mas não é o caso da maconha. Embora tenha havido bastante concordância entre as posições dos candidatos, começam a se evidenciar algumas diferenças importantes na hora da gente escolher aí nosso candidato a presidente. Por fim, a última rodada de pergunta entre candidatos vai ter a pergunta da Cláudia, direcionada ao Rui, com comentários do Eduardo. Na sequência vai ser mais uma pergunta feita pela mesa e o quinto bloco é as perguntas da plateia. Só para eu ter uma ideia, alguém já escreveu uma pergunta no papel ou tem interesse em fazer uma pergunta? Eu estava propondo uma dinâmica diferente, inclusive vou deixar aberta aí para quem vai fazer a pergunta pensar e a gente decidir só ao final desse bloco. Quem tiver uma pergunta direcionada para a Cláudia pode tentar se encontrar com as pessoas no canto e ver se chega num acordo ou vocês mesmos escolhem qual pergunta vai ser feita para ela, uma ou duas. A mesma coisa com o Eduardo, a mesma coisa com o Rui Costa. Avaliem aí essa possibilidade e a gente conversa no final desse bloco. Então, Rui, na sua primeira intervenção, você colocou que o consumo da maconha é um problema individual. Então, eu gostaria de saber se você entende que a utilização recreativa é um problema. Bom, a questão aqui seria determinar que tipo de problema. Tá? De um modo geral, o nosso partido não é favorável às drogas por uma série de questões que dizem respeito à ideologia, à doutrina do partido. De um modo geral, porque há exceções e porque há muitas particularidades. Agora, de um ponto de vista político, de um ponto de vista social, o uso recreativo não seria problema nenhum, é uma questão de opção. Né? Assim como muitas outras atividades. Há pessoas que fumam, né? Sabendo que, diferentemente do que acontece com a maconha, o fumo provoca uma série de sequelas na saúde. Mas continua a ser um problema individual. Cada um faz aquilo que acha que deve fazer. Não é o papel do Estado, não é o papel da legislação dirigir a vida de ninguém. É o papel da legislação regular as relações entre as pessoas, principalmente, antes de mais nada, assegurar os direitos da população dentro daquela sociedade. As proibições, elas teriam que ser muito bem pensadas. Na nossa sociedade, uma sociedade capitalista antidemocrática, onde o regime democrático virou uma espécie de antiguidade obsoleta, nós temos o contrário. Né? A primeira preocupação da sociedade e da legislação é proibir tudo. Inclusive, eu chamo a atenção para o fato de que, enquanto nós estamos discutindo aqui a legalização da maconha, há movimentos e pessoas que estão discutindo colocar na ilegalidade o álcool. É uma coisa bem patente. Porque há iniciativas que são iniciativas, digamos assim, tangenciais, mas que se dirigem num determinado sentido para proibir o álcool.
essa iniciativa da lei seca, que todo mundo vê que é uma iniciativa extremamente exagerada para combater o efeito do álcool no tráfico, não é um problema simplesmente de trânsito, é um problema que se dirige à proibição. E há muitas outras medidas. A proibição do consumo de álcool em vários lugares, em várias situações. Se a gente permite, a sociedade proíbe. Proíbe isso, proíbe o fumo também, né? Já está proibido numa grande escala. É uma sociedade onde essas proibições geram crime. E o crime gera o controle do Estado, gera o controle dos capitalistas que controlam o Estado sobre a maioria da população. Então, nesse sentido, né, independentemente da posição filosófica que cada um tenha sobre qualquer coisa, o consumo de tabaco, de drogas, de álcool, a posição política tem que ser no sentido de deixar ao indivíduo a liberdade de escolha. Né? E não, porque o contrário, né, para concluir, seria deixar na mão do Estado, um Estado que é controlado por poderosíssimos interesses econômicos capitalistas. Numa vida em sociedade, nada é totalmente individual. Sempre pode ter uma repercussão social. Então, eu, nesse caso, eu sou favorável à legalização, à regulação, sou favorável à educação, você expor os males e deixar que a pessoa tome de forma consciente, faça a sua escolha. Mas, em algumas circunstâncias, se justificam algumas restrições, não de legalidade, mas, por exemplo, do tipo de uso. Você fumar dentro de uma sala de aula e você envenenar o pulmão e o coração das pessoas, outros que não tem nada a ver com isso, que não são fumantes, não é correto. E se a pessoa insiste em fazer isso, né, algum tipo de proibição tem que haver. Não é por causa dele. Ele pode sair e fumar à vontade, mas ele está prejudicando os outros 20 alunos que não são fumantes. A mesma coisa em relação ao álcool. Não é correto você deixar que pessoas que forem para o bar, tomarem a sua cerveja, viram o Palmeiras perder, etc., né, e sair e dirigir e colocar em risco a vida de outras pessoas. Então esse é que é o problema. A gente tem que ter essa regulação porque nós vivemos em sociedade, né? Então a nossa liberdade individual tem que interagir com a liberdade dos outros. No caso da maconha tem que se analisar direito. Eu não sou especialista, não sei que tipo de prejuízo pode causar aos outros, né? Se é que causa, não sei. Mas isso daí eu acho que é uma coisa que a gente tem que ponderar. Temos a nossa liberdade, mas os outros que vivem com a gente também têm a sua liberdade, que a gente de alguma forma deve respeitar. Cláudia, você tem 1 minuto e meio para comentar as respostas. Nós entendemos que essa questão se inclui na questão dos direitos democráticos, no direito das pessoas disporem do próprio corpo, né, de liberdades individuais. E nesse sentido, nós entendemos, não podemos pensar na questão das drogas no nosso país como uma questão individualizada, como se fosse uma questão pontual. Ela está envolvida com uma série de outras questões, uma série de outros problemas. E quando a gente fala da estatização, do controle do Estado, mas o Estado também sob o controle dos trabalhadores, que controle a produção e a distribuição de todas as drogas, inclusive do tabaco e do álcool, onde as pessoas não possam lucrar absurdamente, os burgueses, os capitalistas, em cima desse mercado, né? E que haja educação, tratamento, acompanhamento médico, psicológico para as pessoas que necessitam, que precisarem. Sobre o problema do uso, nós temos que fazer 2 considerações. Primeiro, nós temos que ver se a legislação ela realmente está preocupada com uma determinada utilização. O que a gente vê em todas essas legislações proibicionistas não é a preocupação com situações específicas. É um avanço permanente sobre os direitos da população. O caso do álcool é um caso óbvio. Não é proibido o consumo de bebidas alcoólicas, inclusive não é proibido que a pessoa fique alcoolizada. Nós podemos achar que seja feio que a pessoa fique alcoolizada, mas isso não tem nada a ver com a legislação. O que a legislação prevê é que você
cometendo um determinado ato criminoso, sob efeito do álcool, você vai pagar por esse ato criminoso. A legislação pode até considerar que aumenta a sua responsabilidade pelo fato de você estar alcoolizado, ou o contrário, que diminui essa responsabilidade. Mas o problema-chave é justamente um problema do direito. O problema da modalidade tem que ser discutido com muito cuidado, porque, em primeiro lugar, numa sociedade como a nossa, vem o direito, depois vem as outras conveniências, as outras racionalidades. Muito obrigado aos candidatos por trazerem suas perguntas a serem feitas entre si. Eu gostaria de levantar novamente aqui como é que estão as perguntas da plateia, porque o próximo bloco é a segunda pergunta temática da mesa e a gente vai abrir para a plateia. Como a gente está dentro do tempo, acho que vai ser possível fazer 2 perguntas para cada candidato. Por favor, tragam aqui as perguntas e cadê a Maria Antônia e o Celso vão me ajudar? Recolhe e separa por candidato, eles te entregam por cada candidato e aí você pode passar para mim que eu me viro aqui na mesa. Então vamos para a segunda pergunta temática. Como vocês viram, é importante a pergunta entre os candidatos porque o debate não fala só de maconha, fala de política nacional de drogas. Então, a gente na Associação Cultural Canábica é um pouco vidrado assim, em debater a maconha, mas a gente reconhece, assim como os candidatos aqui também reconhecem, que o mais interessante é regulamentar e trabalhar o uso de todas as drogas. E isso, por si só, já teria uma série de implicações, entre elas, os diversos usos que a gente faz da droga. Então, em relação à maconha, se a gente defende a legalização de todas as drogas, é razoável que você vai poder usar ela recreativamente, na faculdade, na balada, socialmente, e que, eventualmente, se você for um religioso, um espiritualista, como eu, no caso, acreditar que a maconha é um veículo para você atingir uma espiritualidade, você vai poder fazer sem problema nenhum. Mas, no nosso contexto atual, devido a essa questão da interferência da lei nas escolhas morais, como já foi colocado aqui, a gente tem uma pessoa chamada Ras Geraldinho, o Geraldo Antônio Batista, que é de Americana, está preso nesse momento. Dia 14 de agosto ele vai completar 2 anos de prisão e condenado por ele e algumas pessoas que se denominam Rastafari e acreditam no uso da maconha como um canal de contato com Deus, estão sendo processados, acusados de formação de quadrilha, associação para o tráfico, uma série de coisas. São 3 processos, 3 batidas que teve na igreja, é um caso bastante sério. A pergunta que a Associação Canábica faz para os candidatos, após falarmos de cannabis medicinal, maconha medicinal, é possível, é razoável o uso religioso da maconha, como fazem os rastafaris, e como podem os candidatos e seus partidos ajudarem para que a gente pare de sofrer esse preconceito, essa discriminação religiosa em cima dos cultos minoritários, como a gente viu com o candomblé, como a gente vê com o rastafarianismo. Então, os candidatos vão ter 3 minutos cada um para fazer a resposta a essa pergunta, e o primeiro candidato a responder é Eduardo Jorge. O segundo candidato a responder, Rui Costa, e a terceira candidata, Cláudia. Eu acho sim que é possível, já é utilizado em alguns países, em nome do Brasil não deveria ser uma exceção. Enquanto em relação ao rapaz que está preso, o que eu posso fazer, eu, enquanto candidato e enquanto o nosso partido, se integrar no movimento pela revisão da pena, pela anistia que o rapaz está sofrendo por causa disso. Se for possível, eu e o Partido Verde ajudados nisso, nós estamos à sua disposição. Legal. Acho que é perfeitamente legítimo, é um direito religioso, né? Um direito de consciência religiosa, que a religião adote uma coisa como essa. É um fato antropológico, histórico, a utilização de drogas numa série de rituais religiosos em diversos tipos de sociedade. Então isso daí não poderia jamais ser objeto de
ser transformado num crime como está sendo. Ainda mais com uma pena absurda como essa, com a imputação de formação de quadrilha, mais uma arbitrariedade no meio da avalanche permanente de arbitrariedades da justiça e do Estado Nacional brasileiro. Eu acho que a maneira como esse problema deve ser encarado é que é preciso lutar pela libertação das pessoas que foram presas nessas condições. Não se deve esperar pela mudança da legislação. Nós temos que entender que no Brasil a legislação funciona muito pelas conveniências políticas e pela pressão política. Você tem agora aí estudantes da USP que foram presos, né, por motivos puramente ideológicos, e se a pressão for bastante grande, né, nesse sentido, a campanha, a mobilização, as manifestações de rua são fundamentais, a justiça vai compreender que as pessoas não devem ser condenadas. Se todo mundo ficar quieto, a justiça vai compreender que a lei diz que elas têm que ser condenadas. Quer dizer, é uma lei muito flexível que existe nesse país. Por isso nós temos que tomar as ruas para inclinar a lei no sentido que a gente acha que deve ser no interesse do povo, no interesse das lutas progressistas. Esse caso é mais um caso de violação flagrante de direitos democráticos, independentemente do que diga a lei, né? É uma pena, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar desse caso, mas também não ouvi falar de milhares de outros casos semelhantes, como muita gente aqui não ouviu falar. O Brasil é um país que está tomado por essas arbitrariedades em todos os lugares, principalmente com a população pobre, mas é necessário que os partidos de esquerda, as organizações sindicais, estudantis, tomem a defesa das pessoas que foram presas injustamente. Nós temos que pensar o seguinte: independentemente do que tenha acontecido, nós temos que cuidar dos outros, porque cuidar dos outros é cuidar dos nossos próprios direitos. Sobre a utilização religiosa, nós entendemos que tem a ver com o direito democrático, né? A liberdade das pessoas de se expressarem na sua espiritualidade, de que a sociedade precisa respeitar os credos, inclusive os ataques que são muito feitos às religiões de matriz africana. Nós defendemos as religiões de matriz africana, defendemos o livre direito de expressar-se. Agora, a política do governo dos governos sucessivos em relação a essa questão é de criminalização. Eu sou de uma cidade que é conhecida como a Jamaica brasileira, que é São Luís do Maranhão. Então eu tenho muitos amigos que são Rastafari, como se diz, e que são Rasmauro, né? E Geraldinho, que está aqui. Nós somos completamente solidários a luta dele, a luta de vocês que estão aqui em São Paulo, da STU, inclusive é parte, né, dessa defesa. E é um absurdo a forma como o governo está tratando as pessoas, né, a pobreza, os lutadores, criminalizando, como a gente viu aqui em São Paulo, no caso da greve do metrô, como a gente está assistindo também no Rio Grande do Sul em relação ao bloco de lutas. Os jovens que lutaram pela redução dos transportes estão sendo transformados em criminosos. Isso é um absurdo, nós não podemos aceitar, e toda a nossa solidariedade ao Geraldinho. Bem, os três candidatos já responderam a segunda pergunta temática. Eu estava aqui avaliando as perguntas e algumas perguntas acabam confluindo. Então, avaliando bem aqui a questão, eu acho que a gente pode modificar a estrutura desse bloco, se os candidatos concordarem, e a gente condensar essas perguntas, né? Resumindo aqui 3 perguntas que falam basicamente sobre a maneira de se regulamentar as drogas. Eu acho que ficou claro que a plateia, a exemplo dessa pergunta aqui para a Cláudia,
Em relação à venda de maconha, vocês defendem a estatização do cultivo e comercialização. Como isso seria possível num curto prazo? Quanto tempo demoraria esse processo? Outra pergunta que a gente tem aqui, voltada para o Eduardo Jorge, é: como você proporia a legalização? Iniciativa privada, com fiscalização do Estado, ou seria estatal? Quais os prós e contras de cada um dos modelos? E outra pergunta para o Eduardo: como defende a legalização das drogas? Seria regulamentada? Quem controlaria? Essa é uma pergunta que prevalece, né? Quais são as diferenças de cada candidato? A outra pergunta que a gente tem aqui é: quais seriam a relação entre legislação de drogas e direitos democráticos? Então, como é que você relaciona a questão das drogas e os direitos democráticos? Também já foi falado um pouco, então talvez não seja o caso de se ater tanto, né? Porque não foi tão prevalecente como essa questão dos diferentes tipos. Temos aqui uma que fala: diz que uma cidade dos Estados Unidos foi proibido o consumo de cigarro em prédios, mesmo que residencial, sob o argumento de que a fumaça pode passar de um apartamento ao outro e causar problemas na saúde do vizinho. Então a pergunta seria para o Eduardo e estende para os demais candidatos: vocês seriam a favor de uma lei nesse mesmo sentido? O que me deixa aqui a questão é: como é que é essa regulamentação, os limites dessa regulamentação? E a pergunta do Fuma também fala sobre os diferentes tipos de meios alternativos de cultivo, como plantio caseiro, criação de cooperativas, independentes do Estado e das iniciativas privadas. Como é que fica essa questão da regulamentação? Então é evidente o interesse da plateia em que seja aprofundado a questão das diferentes formas de regulamentação. Foi apontado algumas diferenças entre os candidatos e eventualmente a gente pode aprofundar esse tema. Então, o que vocês acham? Fica 3 a 4 minutos para cada um dos candidatos responderem e aprofundar esse tema da regulamentação das drogas imediatamente, como é que seria feito. E parece que tem mais algumas perguntas, a gente vai dar uma avaliada e, se for o caso, tiver tempo e paciência, a gente faz mais uma pergunta ou parte direto para as apresentações finais, tudo bem? Deixa eu sortear aqui o primeiro a responder. Lúcia, Cláudia, candidata A, Eduardo, o segundo, e Rui, o terceiro. Cláudia, fala. Olha só, eu, de alguma forma, que a forma do debate, com o tempo curto, a gente vai quebrando, né? De alguma forma, eu até já deixei clara a posição do PSTU em relação às drogas, que, ao que me parece, está bem diferente, né, da proposta apresentada pelos demais. Nós estamos compreendendo que tem, neste aspecto, um primeiro tema a ser tratado, que é o fim da guerra às drogas, que é porque, na verdade, a situação que a gente vê hoje nas prisões, a criminalização, é basicamente a criminalização da pobreza, porque as pessoas vão ao tráfico, a situação, conforme a gente já colocou, pela situação social e econômica do nosso país. Então é preciso dar um combate a essa criminalização. A segunda questão, em relação ao direito democrático, que é necessário, que é até uma pergunta que está posta aí. As pessoas têm o direito, sim, de utilizar o seu próprio corpo como bem entender. Evidentemente que é preciso que haja uma orientação por parte da sociedade, né, do Estado, um controle. E aí é que é necessário ficar claro a proposta que a gente coloca, que nós temos um governo dos trabalhadores, precisa estatizar as drogas, legalizar e estatizar, porque tem que ser sob o controle do Estado. Agora, a diferença é que nós não podemos tratar isso, eu já falei, não podemos tratar isso como uma questão pontual, isolada. Nós somos um partido que estamos na luta por uma construção de uma sociedade diferente. Nós queremos construir uma sociedade socialista. E, nesse sentido, é necessário que, do ponto de vista das drogas, haja a estatização da produção, da distribuição,
pelo Estado. Nenhum governo não comprometido com os trabalhadores, com a população jovem, trabalhadora, com o povo negro, vai ser capaz de fazer isso consequentemente. Mas agora, nossa luta tem que ser imediatamente pela legalização. Mas para ir a fundo na questão, é preciso que tenha um governo que rompa com o pagamento da dívida pública, porque nós temos que enfrentar a situação da vulnerabilidade da nossa juventude que vai ao tráfico. Nós temos que enfrentar a situação do trabalhador que hoje não se submete mais a ser pedinte, mas que vai ao tráfico para não se desmoralizar em outras situações do crescimento da pobreza, da desigualdade. Nós precisamos atacar o mercado, as grandes fortunas, os capitalistas, os banqueiros. Só os banqueiros, o agronegócio, que lucram claramente com a produção da riqueza social do nosso país. Para nós, o limite não é tratar isoladamente cada questão, como é que eu diria, reformas parciais. Evidentemente que nós somos democraticamente em vários temas. Defendemos a legalização do aborto, no mesmo sentido, defendemos a legalização das drogas, mas como medida transicional para um avanço de uma sociedade onde aconteçam reformas mais profundas. Porque hoje essa situação é até uma condição de saúde pública, né? É muito triste a situação que a gente vê e o crescimento absurdo. Cidades como São Luís, como Maceió, como várias cidades do Nordeste que antes não eram tão violentas, mas com o crescimento do crack, as pessoas estão completamente numa situação crítica, né, diante dessa vulnerabilidade social. Então é preciso enfrentar do ponto de vista econômico e social esse problema, estatizando sob o controle do Estado, mas sob um governo dos trabalhadores. A experiência mundial mostra que não é preciso haver uma revolução de tal tipo ou de outro tipo para haver avanços reais nessa questão de uma política mais inteligente em relação às drogas. Os exemplos estão vários aí. Então, eu acho que realmente isso não é uma pré-condição, Cláudio. Bom, quanto à questão do controle e a produção, eu avalio que o caso, inclusive, da maconha é um caso muito específico, né? Você estatizar a produção e a distribuição não é uma coisa boa. Mesmo porque, como é um uso mais, vamos dizer assim, consciente de muitas pessoas que usam porque acham que querem, você pode estimular a produção individual, a produção de grupos, a produção de cooperativas, e eles concorrerem com a produção estatal ou com uma produção privada maior. De forma como já vem acontecendo em alguns países. A Espanha tem cooperativas que são autorizadas a produzir, as próprias pessoas consumem, fazem o consumo, o controle é feito por elas mesmas, não tem o circuito do mercado. Então você pode conviver com várias formas de produção, desde que haja um controle do Estado, inclusive sobre esse processo como um todo. Mas a produção pode ser individual, pode ser de cooperativa, pode ser de empresa, pode ser até estatal, se ela quiser ter uma produção estatal para servir de controle de qualidade e acompanhamento em relação aos outros. A regulação da propaganda também tem que ser feita, do mesmo jeito que em relação ao fumo e ao álcool, tem que haver o esclarecimento das pessoas em geral, de que é possível haver danos, que é uma droga psicoativa, então isso aí é uma obrigação do Estado fazer, a divulgação que há possíveis danos no uso imoderado dessa substância psicoativa. E quanto à questão daquela regulação do fumo, aí vale um ditado popular: tudo demais é veneno. Aliás, isso vale inclusive para as drogas psicoativas também. Você querer proibir que uma mãe fume dentro da casa, prejudicando os filhos dela, isso não é possível. Mas na verdade existe esse prejuízo existe. O que tem que haver, no caso, é o esclarecimento. Você, mãe ou pai, com duas crianças pequenas, num quarto, num apartamento de 1 ou 2 dormitórios, fumando intensamente, está prejudicando os seus filhos. Agora, o Estado se meter lá dentro da casa para proibir que o sujeito fume dentro da casa dele, também aí já é demais. Vale, então, o ditado popular. Até para as leis, tudo demais é veneno. Eu penso que nós temos 3 questões aqui que a gente precisa separar.
é o problema da legalização, o problema da estatização e o problema da regulamentação. Em primeiro lugar, é preciso colocar o problema da legalização, sem condicionantes. Quer dizer, seria um erro se a gente colocasse o seguinte: sou a favor da legalização desde que haja a estatização parcial ou não, desde que haja essa ou aquela regulamentação. Porque isso daí colocaria em xeque a própria luta para eliminar um fator de pressão do Estado sobre o cidadão, sobre principalmente a população pobre e trabalhadora. O problema da estatização, ele também é um problema complexo. Nós, por exemplo, é evidente que a estatização, ele combate a utilização lucrativa da droga, que é um problema. Que é um problema não apenas para a droga, é um problema para muitas atividades humanas. Por exemplo, a indústria do tabaco, há inúmeras denúncias de que a indústria do tabaco tem manipulado sistematicamente, nas últimas décadas, o cigarro, o fumo, no sentido de tornar o cigarro um fator mais acentuado de dependência, em prejuízo da saúde dos consumidores. Isso aí foi levado à corte nos Estados Unidos, ao tribunal dos Estados Unidos, é objeto de processo e tudo mais. Por que acontece isso? Porque são grandes conglomerados que têm um lucro extraordinário e, logicamente, como eles têm um lucro extraordinário, eles não vão abrir mão desse lucro diante de empecilhos morais ou legais. Os monopólios, eles têm o hábito de passar por cima de todos os obstáculos e, particularmente, passar por cima da lei, controlar o governo, etc. e tal. Então, esse seria o sentido. Mas aí surge um outro problema, que é qual? Que o controle do Estado também é uma outra forma, num certo sentido, é diferente, mas é uma outra forma, de controle dessas mesmas empresas. Quem é que garante que o Estado vai controlar efetivamente? Então, nós deveríamos defender que, sim, fosse estatizada a produção, mas que o controle fosse colocado diretamente nas mãos dos interessados, dos produtores, de setores de consumidores, etc. e tal. É preciso chamar atenção para isso, porque a simples estatização pode dar lugar a problemas tanto quanto a utilização privada. Porque o Estado pode não usar isso daí para fins lucrativos, mas pode usar isso daí para controlar a população, cadastrar todo mundo, cercar as pessoas, ter uma ficha, ter um controle, se intrometer na vida da pessoa, etc. e tal. E isso é um problema muito grave nos dias que nós estamos vivendo. Então, nós temos que encarar o problema desses dois pontos de vista. O problema da regulamentação é mais complicado ainda, na minha opinião, porque essas propostas de regulamentação, elas partem de um cenário paradisíaco. É como se nós vivêssemos numa sociedade racional. Então vamos discutir qual seria a melhor medida para coibir esse abuso, aquele abuso, etc. e tal. Mas não é assim. Nós temos que lembrar, toda vez que a gente propõe uma regulamentação, uma lei, que as pessoas que vão fazer essa regulamentação e essa lei são os políticos corruptos comprados pelas grandes empresas do Congresso Nacional, todos eles com interesses econômicos e políticos bastante definidos, uma boa parte deles influenciado pelo dinheiro do capital estrangeiro que está aqui, por governos estrangeiros. Nós temos que lembrar que há juízes que são comprados, também é uma coisa endêmica no sistema judiciário. Nós temos que lembrar que as pessoas que julgam isso e que têm um poder arbitrário, muitas vezes não têm nada na cabeça, como o juiz que essa semana aqui declarou que o companheiro Fábio Deck da USP deveria ficar na cadeia porque ele é esquerda caviar. Quer dizer, são essas pessoas que vão colocar em prática e fazer a regulamentação. Então, só para concluir, é preciso dizer o seguinte: muitas vezes é melhor nenhuma regulamentação do que a regulamentação por um Estado que é visivelmente criminoso e refém do grande capital. E a regulamentação real pode ser feita pela própria população.
Obrigado aos candidatos pelas respostas. Como a gente está dentro do nosso cronograma, a gente tinha combinado de fazer as considerações finais às 9h30, a gente ainda tem mais 15 minutinhos aí para fazer a resposta a essa segunda pergunta que foi feita pelos participantes aí da plateia. Tem uma pergunta que trata de encarceramento de massa e criminalização da pobreza, que ela tende a gerar um consenso utópico, assim, e acho que está interessante a gente trabalhar as divergências. Então, as outras 3 perguntas, elas falam mais de posições e atuação dos partidos, de fato, nas políticas de base, nos movimentos sociais relacionados a essa questão das drogas. Então, a pergunta que o Guilherme, que é ativista da Marcha da Maconha, faz é que, de alguma forma, os partidos de esquerda já têm um consenso das benesses aí da legalização das drogas e da necessidade de uma regulamentação. Mas por que, por outro lado, ainda a participação desses partidos é minúscula nos movimentos? Na Marcha da Maconha são poucos os ativistas que vão individualmente lá, mas o partido mesmo fazer uma carta de apoio ou participar do ato, contribuir de alguma maneira, é muito pouco, por mais que concordem com o tema. E as outras perguntas é mais relacionadas a posicionamentos do partido. O PV faz parte da base aliada no governo de São Paulo. Como é que fica essa questão de defender uma política e estar junto de quem implementa uma política diferente? Como é que a oposição faz, ou através dos mandatos que já tem no Legislativo, para combater mais frontalmente essa política que prevalece nos candidatos que vencem e que formam as bancadas no Congresso? Então, a pergunta final que vem é: eventualmente, se vocês não forem para o segundo turno e tiver uma disputa entre esses candidatos com maior intenção de votos, Dilma Rousseff, Aécio Neves e Eduardo Campos, se vocês, pessoalmente, o partido de vocês, acredita ser possível apoiar algum desses candidatos, se irá apoiar ou não, ainda mais considerando as propostas deles em relação a drogas. Essa pergunta eu vou sugerir que a gente responda de forma um pouco mais curta, em 3 minutos, tudo bem? A primeira pessoa a responder é a Cláudia. O sorteio trouxe a Cláudia, o segundo Eduardo e o Rui em terceiro. A Cláudia disse que tem interesse em responder depois, não sei se você se importa em relação a haver uma mudança com isso e responder em segundo, e se você tem interesse em responder em primeiro. Então, como ele foi sorteado em segundo, ele responde em primeiro, o Rui em segundo e a Cláudia em terceiro. Eu vou sintetizar a pergunta. É em relação ao posicionamento do partido no movimento social, com participação das marchas da maconha, dos coletivos que debatem a questão das drogas no país, e o posicionamento do partido na campanha, num eventual segundo turno, se é que venha Eduardo Campos, Dilma, provavelmente um partido de esquerda, um partido de direita, se os partidos aqui presentes, os candidatos aqui presentes, pretendem apoiar alguma dessas candidaturas. Duas perguntas, então, bem diferentes. É verdade, né? Deve haver uma maior participação desses movimentos. Eu espero que a minha candidatura, inclusive, ajude o PV a se lembrar que ele defende isso há mais de 20 e tantos anos no Brasil, e que mais gente do PV participe junto com vocês. Vocês sabem bem, quando eu fui uma autoridade, vamos dizer assim, municipal, às vezes vocês pediram autorização para participar e pelo exercício da marcha, eu, na minha modesta autoridade, dei o parecer favorável, né? Até o Ministério Público não gostou e andou me questionando por causa disso. E vocês puderam, em algumas ocasiões, fazer, inclusive, a manifestação dentro do Parque do Ibirapuera. Depois me pegaram no meu pé por causa disso. Mas, quanto à questão do segundo turno, né, isso é uma questão... Primeiro, vamos ver quem vai para o segundo turno. Né? Nós, em princípio, somos partidos com campanhas muito mais modestas e austeras, mas isso não quer dizer nada, né? O campeonato de futebol aqui, os 3 grandes dançaram e o Ituano ganhou. Então, vamos esperar, ver como é que vai evoluir essa história. Agora, é preciso ter clareza e não posso enganar aqui a vocês. No ano passado, ontem, eu expliquei bem. O Partido Verde é um partido de uma matriz política diferente, que surgiu com os movimentos
na década de 60, toda aquela onda da juventude, do feminismo, ele surgiu com uma matriz diferente. Eu, pessoalmente, sou um socialista desde os 17 anos, antes um socialista marxista-leninista e hoje um socialista não autoritário. Mas sou. Então, continuo sendo, acho que vou morrer assim. Não deve ter cura para isso. Mas a posição do PV é uma posição realmente diferente. Ele não está inscrito nessa matriz da Revolução Francesa, dos girondinos e dos jacobinos. Ele vem para fazer uma crítica nova. Ele critica tanto o capitalismo como o socialismo, que são formas de viver, de produzir, de consumir, nesse ponto idênticos, de não respeitar o limite da natureza. Se preocuparem de diferentes maneiras, é claro, né, com o econômico e com o social. Então o PV faz essa crítica nova ao capitalismo e ao socialismo, que é preciso ter a preocupação econômica, social e ambiental, uma igualdade de equilíbrio de preocupação. Essa é a mensagem nova do Partido Verde. E nesse sentido, né, ele pode, e tem feito isso no mundo todo, isso é vários países, né, ele pode criticar e pode negociar participação em governos tanto conservadores como o governo da família socialista, desde que haja abertura para essas ideias novas e a gente possa contribuir naquele determinado governo para avanço nessa área. Isso tem acontecido. Quando não há abertura, nem de um lado nem do outro, ele pode ficar e deve ficar na oposição. Se dentro do governo acontecer coisas que ele não concorde, ele for realmente necessário, ele saia. Se o programa dele não pode estar sendo desenvolvido como os princípios dizem, ele deve sair. Mas é um governo, é um partido que tem essa matriz diferente. É difícil de classificar, é verdade, né? Mas é uma novidade que tem na política nesses últimos anos, que é essa preocupação com o meio ambiente, que realmente é uma questão nova na preocupação da humanidade e que é decorrente do desenvolvimento capitalista e socialista, que tiveram vários méritos na qualidade de vida do povo, mas também trouxeram esses problemas que não conseguiram superar a desigualdade e ainda causaram uma crise ambiental sem precedentes, que hoje ameaça a vida da humanidade. Isso é o PV. Portanto, eu não posso dizer aqui agora, infelizmente, no segundo turno, se nós não vamos discutir com ninguém. Nós vamos discutir sim. Se houver abertura, pode ser que o PV apoie A, B ou C. Se não houver abertura, o PV não apoiará nem A, nem B, nem C. Honestamente, eu não saberia dizer se o nosso partido está em falta com o movimento pela legalização da maconha. Segundo eu sei, nós temos participado e nós particularmente fizemos uma campanha contra a repressão que houve em São Paulo, a proibição da Marcha da Maconha, que nós achamos mais um atentado da justiça paulista contra todos os direitos democráticos da população, em particular o direito de manifestação, a arbitrariedade absurda. Mas, de qualquer modo, o nosso partido é favorável a esse movimento, como é favorável ao conjunto de reivindicações que vários setores sociais levantam em termos de liberdades democráticas, e nós, logicamente, que convidados, informados, vamos participar, podemos até participar da organização do movimento, se ao movimento for conveniente a nossa participação, logicamente. Né? Podemos contribuir e nós achamos importante contribuir porque faz parte de uma questão central na luta do nosso partido, que é a luta por essas liberdades democráticas, que estão cada vez mais ameaçadas no país, como nós vimos, né, esse ano aqui, recentemente, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Com relação à questão do voto, eu não posso responder em nome do partido, de um ponto de vista formal, porque isso é uma coisa que seria decidida após as eleições, se nós vamos votar ou não. A inclinação do partido é não votar em nenhum candidato no segundo turno, dos 3 candidatos já consagrados pelo monopólio da imprensa, né? Porque a eleição ela é feita na televisão. São os donos dos canais de televisão que fazem a eleição, enquanto os pobres coitados aqui, como nós, o PSTU e outros partidos menores, ficam correndo os 8 milhões de quilômetros quadrados, uma pequena parcela para conseguir dizer que existe, a televisão faz a campanha dos outros privilegiados, dos 3 grandes privilegiados, 2 candidatos do PSDB e o candidato do PT.
Certamente o nosso partido, isso eu posso dizer, jamais votaria no candidato do PSDB, nem no candidato oficial e nem no candidato oficioso do PSDB, que é o Eduardo Campos. Não vamos votar nesse partido porque esse partido é uma representação da direita nacional, do imperialismo, e isso daí é um desastre. Um partido golpista, como sempre existiu no Brasil, isso daí tem que ser rejeitado. O PT, nós não vamos votar porque a gente também não acha que o PT combata essa direita, leve adiante uma política, um programa que realmente faça uma diferença nesse sentido, e também por um motivo um pouco diferente, que é o seguinte: o nosso voto não é um voto que muda o caráter da eleição, né? Nem o nosso, nem da maioria dos outros partidos que não são os três queridos do monopólio de imprensa. Então, nesse sentido, é provável que a gente opte pelo voto nulo. Vamos agora fazer suas considerações em 3 minutos. Em primeiro lugar, sobre a participação dos partidos, no caso do PSTU, isso é uma crítica que não cabe a nós, porque nós estamos, desde o primeiro momento, em todo o país, participando, construindo as marchas, por exemplo, da Macônia, né? Aqui, pelo menos, nós temos 3 militantes do PSTU aqui em São Paulo que são participantes, construtores, que pensam, formulam sobre esse debate. No meu estado também, no Maranhão e em todo o país, o PSTU tem participado. No nosso seminário de programa, que aconteceu aqui em São Paulo, com a participação de quase 500 pessoas, de todos os movimentos, eu digo que fiquei muito orgulhosa porque o nosso programa não é um programa formulado da cabeça de 1 ou 2 pessoas, mas é um programa vivo, síntese das lutas, porque nós não estamos só participando das lutas, nós estamos construindo, nós estamos formulando, discutindo com a juventude, com a classe trabalhadora, as alternativas para o nosso país. E desse ponto de vista, nós tivemos um GD sobre a questão da legalização das drogas. Temos documentos públicos, podem visitar nosso site, também panfletos, é pública a nossa posição em relação a esse debate. Em relação a... Eu queria pegar um pouco também da questão da criminalização, que é uma coisa que mexe profundamente comigo. Essa criminalização, nós assistimos recentemente, nós temos dito que a nova situação que abre no país a partir de junho tem como marca também a reação da população negra, que é essa mais atingida, mais afetada pelo tráfico. Quando a gente viu o Amarildo, né, que todo mundo perguntou, cadê Amarildo? Nós também estávamos na luta forte com isso. Teve a ver o envolvimento, a argumentação, a alegação de envolvimento com droga. A morte do DG, a Cláudia Silva, todos esses casos que foram emblemáticos e que hoje a gente pode dizer que a população negra não está mais aceitando, só morrer, tem que estar brigando pelos seus mortos para que não mais aconteça coisa dessa natureza, tem a ver, e nós estamos firmemente junto e acreditando que é preciso que se parta para uma outra situação, né? Nós achamos que o capitalismo não é alternativa, nós não estamos criando um mundo de fantasia, nós achamos que a situação de desigualdade do capitalismo não podemos conceber acender 2 velas, uma vela a Deus e ao diabo. Não acreditamos que é possível o desenvolvimento capitalista em harmonia com a natureza. O sistema capitalista, a industrialização, no último século, do século XIX e XX, destruiu a natureza de forma impressionante. É preciso que o ser humano se reconcilie com a natureza, e isso passa por acabar com a propriedade privada, passa por construirmos um outro modelo de sociedade harmônica. Por isso eu me senti muito bem com esse clima, né, que está aqui, que vocês tentaram criar, que é o clima que nós achamos que deve ser a nova sociedade que queremos construir. Obrigado.
aos candidatos por responderem às perguntas da plateia. Agora a gente vai para o encerramento. O último bloco é de considerações finais do candidato, também será por sorteio. Queria aproveitar o gancho do que foi falado em relação à dificuldade dos partidos menores em apresentarem suas propostas e um certo acordo que existe na imprensa em relação a certos temas e a visibilidade de certos candidatos. Vocês, políticos de todas as cores, de todos os partidos, podem contar com a gente da Associação Canábica para, quando for em relação à política de drogas e legalização da maconha, a gente fazer o possível para replicar a mensagem de vocês e passar adiante para os nossos associados, para as pessoas que nos seguem, essas posições que vocês estão trazendo. Acredito muito que esse debate vai cumprir essa função. Algumas mídias vieram aqui cobrir o debate. Inclusive, o Rui Costa já fez um depoimento ali para a revista Vai da Pé, que vai fazer um vídeo posterior sobre essas posições. Convido o candidato Eduardo Jorge e a candidata Cláudia Duranz também a fazerem os seus depoimentos ali para o pessoal da revista, o Bira, que está ali e tal. E vamos para as considerações finais. Então, para as considerações finais, são 3 minutos. Então, eu agradeço o convite. A posição do PV está bastante clara, para dizer, bem tradicional, pela legalização, com regulação, de maneira que eu possa garantir que, em primeiro lugar, possa orientar que, se possível, não se use as drogas psicoativas. Se possível. Se usar, use de forma moderada, de maneira a não prejudicar a sua família, sua saúde, suas relações, etc. E se houver dependência, se houver sinais de dependência, nós temos que ter um sistema único de saúde capaz de ajudar a pessoa, sem perseguir, a poder ter uma ajuda e sair da dependência, que é uma espécie de escravidão. E no caso da maconha, os estudos falam que é possível sim ter dependência, isso chega a 8, 9, 10% de casos, os outros 90% não vão ter dependência, porque são uso moderado. Então é preciso, com a legalização e a regulação, que eu possa ter esse diálogo com todas as pessoas que por algum motivo vão entrar em contato com essa droga psicoativa. Outra coisa muito importante é que existe a convenção em vigor da ONU, o Brasil é signatário, e é preciso que haja um esforço no nosso país, unindo-se inclusive com outros países que estão se movendo, como o Uruguai, como a Espanha, como Portugal, Holanda, alguns estados americanos, para que se mude essa convenção, porque essa convenção gera obrigações e restrições aos países, né? E é preciso mudar a convenção da ONU. Eu acho que um ponto de apoio importante para a iniciativa, vai ter reunião, parece, o ano que vem, é se aproximar do Uruguai, do presidente Mojica, para ver se é formalizada uma proposta formal de modificação da convenção. O país pode sair da convenção, mas a convenção ela constrange outros países e cria dificuldades para o país que se afasta dela. Portanto, é preciso um esforço para mudar a convenção de 1961, mudar a classificação da maconha, por exemplo, para uma estágio menos restritivo, ou mesmo mudar a convenção numa outra direção. E concluo agradecendo. O PV registrou um projeto de lei, o deputado Eurico, lá do Rio de Janeiro, é o primeiro projeto de lei, os outros que existem estão apensados, mas o projeto do deputado do PV do Rio, Eurico, é o primeiro e é o que vai encabeçar esse processo de discussão no Congresso Nacional. Eu quero só deixar, já que o PV também tem outras políticas que estão importantes no seu programa, que a Associação Cannabis ajude também a divulgar as nossas posições em relação à legalização do aborto, a importância do planejamento familiar para diminuir a mortalidade e o sofrimento das mulheres, deixar um vídeo aqui com vocês das católicas por direito de decidir, que já estão dialogando conosco. E uma outra pauta muito interessante, que o Partido Verde também está assumindo, eu espero que vocês possam nos ajudar, na Associação Cannabis, é a defesa do vegetarianismo, do ponto de vista da sua importância para a saúde das pessoas, para a cultura de paz em relação às outras espécies e para a defesa do meio ambiente. Então, é claro que não é uma coisa impositiva, mas é uma coisa que o Partido Verde está defendendo com essa tríplice importância. Eu vou deixar uma camisa aqui para vocês. É uma camisa GG, né? Nunca vi vegetariano tão gordo como esse, né? Mas pode usar 2 juntos se quiser.
Então, agradeço, então, e tem também até um adesivozinho da campanha vegetariana do Partido Verde. Quem puder ajudar, eu agradeço muito. Muito obrigado. No bloco passado eu esqueci de falar, não deu tempo de falar do segundo turno. Nós somos um partido que não acreditamos que pelas eleições nós vamos chegar a construir as mudanças que são necessárias para o nosso país. Até dizemos, só a luta, muita vida. E nesse sentido, o que ganha a eleição neste país está provado que é o poder econômico, que é o controle da grande mídia. Então, nós estamos nesse movimento, nessa luta por construir transformações, a luta organizada da classe trabalhadora e da juventude. Me parece, às vezes, e aí eu queria dirigir diretamente ao candidato do PV, é muito difícil acreditar que essas propostas sejam sinceras em relação a mudanças de natureza, ao desenvolvimento social. Por exemplo, no meu estado, ontem eu falei, vou repetir, o PV, o dirigente do PV é o Zequinha Sarney, né? E todo mundo sabe que aquela família é responsável pela miséria daquele estado, e não o Sarney velho, o pai, também controlando toda a política em Brasília. Então é muito difícil acreditar que o PV concretamente possa ter propostas de mudança, assim como não tem o PSDB, do Aécio Neves, assim como a presidente Dilma. Infelizmente, o PT também não tem alternativa concreta para isso. Então é muito difícil estarmos juntos com esses que estão promovendo a repressão, com esses que estão promovendo a miséria e a desigualdade em nosso país. Nós queremos deixar, além do nosso apoio, nosso partido é comprometido com a exigência da libertação imediata do Raiz Geraldinho. E também é nosso desejo construir um programa, um projeto de lei que sintetize. Nós não temos parlamentares federais, temos 2 vereadores que sintetizem o nosso pensamento sobre a legalização das drogas. Mas conforme eu tentei apresentar aqui o tempo inteiro para vocês, nós somos um partido da classe trabalhadora e queremos essas transformações profundas que passam pela educação de qualidade. Para isso nós defendemos 10% do PIB, 10% do PIB para a saúde, salário, reforma agrária, aumento geral. Não é possível que os trabalhadores ganhem R$700, um parlamentar, por exemplo, R$20.000, só o imediato, né, o salário dele, sem falar das benesses que o mandato promove. Transporte coletivo de qualidade e acessível a todos, reforma agrária, aposentadoria digna, enfim. Nós achamos que esse debate que nós fizemos aqui tem que estar no marco da construção de uma vida digna para todas as pessoas. O limite da nossa vida, o limite do nosso povo, principalmente o povo negro e o povo indígena, não é as políticas compensatórias. Bolsa Família como uma coisa maravilhosa que só está servindo para eleger governos. Então, nós queremos deixar aqui esse convite, chamando a todos que vejam, visite o nosso site, que eleja, ajude a votar, vote no candidato do PSTU, os parlamentares aqui do Estado, mas também do Zé Maria, nosso companheiro de luta, reconhecidamente que não mudou de lado, é da classe com a classe. Obrigada. Queria primeiramente agradecer o convite, destacando o fato de que se trata de uma iniciativa democrática importante, porque não faz coro com esse sistema profundamente antidemocrático que consiste em apresentar para a população, não apenas nas eleições, mas de um modo geral, um conjunto de partidos que representam os interesses econômicos dos capitalistas, excluindo todo outro tipo de opinião, todo outro tipo de posicionamento político, não só dos partidos, mas também de determinados movimentos sociais, como é o caso desse mesmo movimento pela legalização da maconha. Em segundo lugar, queria só reafirmar aqui que a questão do debate das drogas é de uma importância fundamental na sociedade brasileira, em particular para a classe operária brasileira, o que pode parecer estranho, porque muita gente encara o problema das drogas do ponto de vista do consumo.
Mas as drogas, como já foi ressaltado aqui, são um gravíssimo problema social e criminal. Porque o Brasil, que conta com uma das maiores populações carcerárias do mundo, cerca de 500 mil de pessoas, né? Um sistema monstruoso, horrendo, um verdadeiro inferno na Terra, coisa que todo mundo esconde, né? O tratamento profundamente desumano, brutal, selvagem, que as pessoas que são presas da população pobre sofrem dentro das prisões. É um dos temas menos discutidos na política nacional. O problema das drogas, ele traz, além de um conjunto de questões que nós debatemos aqui, esse problema crucial, né? Se nós acabarmos com esse crime, que é um crime de tipo artificial, que é um crime moral, que não corresponde a uma legislação num Estado laico, num Estado democrático, né? Que não é o caso do Brasil, onde o Estado nem é efetivamente laico e muito menos democrático. Mas se nós acabarmos com essa proibição, isso significa livrar desse inferno na Terra um conjunto enorme de pessoas, dezenas ou centenas de milhares de pessoas, que estão sendo brutalmente reprimidas no sistema penal brasileiro, que é um dos mais monstruosos que existe sobre a face da Terra. Essa repressão do sistema penal brasileiro é uma repressão contra, fundamentalmente, a classe operária, a classe trabalhadora brasileira. Porque no Brasil existe o hábito de falar, são marginais, são criminosos. Os marginais e os criminosos, eles são 90% provenientes da classe operária. São operários desempregados, são operários que por um motivo ou por outro foram empurrados pela sociedade ou para o crime, né, ou para a prisão diretamente, mesmo sem crime. Então é uma questão chave, além de todos os aspectos que foram tratados aqui, e é uma questão que deve interessar toda a esquerda, todas as organizações sociais, sindicatos, e nesse sentido eu saúdo calorosamente a iniciativa de fazer esse debate. Muito obrigado. Agradecemos então aí a presença dos candidatos que ousaram fazer esse debate, e uma salva de palmas aí à plateia que esteve aí presente, aos candidatos.